O Rio Tietê é uma paisagem paradigmática para se entender o crescimento da cidade de São Paulo. Fotografias da década de 20 do século passado ainda mostram um lugar bucólico, onde o paulistano ia nadar ou remar. Nessa mesma época, a cidade começa a transformar o rio em inimigo, em problema. E o rio, que era curvo e serpenteava 50 quilômetros pela cidade, se viu reto e reduzido à metade de seu tamanho. E nele passou a ser despejado o esgoto doméstico e o industrial. E nas suas margens, ao invés da mata ciliar, foram construídas pistas para automóveis. Em alguns pontos do Tietê e de seus afluentes, em lugares por onde nem os automóveis se interessaram, cresceram bairros. Lugares pobres, desassistidos, que ocuparam regiões que a cidade havia abandonado, mas que hoje ela quer de volta. São Paulo terá o maior parque linear do mundo, o Várzeas do Tietê. Em 20 de julho de 2009, pouco menos de 8 meses antes de se lançar a disputa da presidência da República, José Serra anunciou a criação do Parque Linear do Tietê. Este parque, a principal função é proteger o rio, funcionar como regulador das enchentes, diminuir a poluição sobre o Tietê. É certo que já estamos acostumados a diferenciar a cidade das maquetes da cidade real, mas o anúncio provocou reações. Por um lado, houve certa esperança de que São Paulo enfrentasse o grave problema ambiental da ocupação das margens dos rios e das áreas de várzea. Mas em outra camada da população, o anúncio provocou desespero. Eram os moradores dessas áreas, milhares de famílias que juntaram as mazelas da moradia precarizada à insegurança de não saber para onde iriam depois da desapropriação. Jardim Helena, zona leste de São Paulo. Seu índice de desenvolvimento humano é de 0,751, o 91º de uma lista de 96 distritos paulistas. A ocupação da região data do início do século XVII, quando o Bandeirantes Domingos de Góes se tornou sesmeiro na região debruçada no Tietê, conhecida na época como do Boi Sentado, o que quer que isso significasse então. E mesmo com a proximidade do rio, o Jardim Helena só foi ver sua primeira inundação em dezembro de 2009. Entra aí, gente. Pode entrar. Nós tivemos no ano de 2009, quando o Serra era governador do estado de São Paulo, ele anunciou lá no Parque Ecológico, em junho, a construção da Várzea do Tietê. Né? Ele anunciou em junho. Quando esse homem anunciou essa maldita Várzea do Tietê, começou as inundações. Aí começou as inundações. Primeiro, de 2009 para 2010, eles fecharam a barragem da Penha, que nós tivemos lá e foi comprovado que foi fechada a barragem da Penha no dia 8 de dezembro de 2009 para 2010. E abriram a barragem de Mogi para ver o nível da água. Olha que mentalidade. Olha a mentalidade da pessoa. Onde é que chega o ser humano pensar uma mentalidade dessa? Mas acontece que eles esqueceram que da margem do Rio Tietê, na vargem do Rio Tietê, que mora da Penha até a nascente do rio Salesópolis em cima, nós temos gente que mora dos dois lados do rio. Nós temos, se você for somar mesmo e ver certinho, tudo bonitinho, nós temos mais de 28 mil famílias que moram aí. E o que aconteceu, meu irmão? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, começou a cair a chuva 4 horas. Quando foi 5 horas, estava todo mundo na rua aqui. Um colchão na mão, botijão, criança, todo mundo na rua. Esse bichinho fica, se a gente pra cá, ele fica mais quietinho? O que podia salvar, levantamos, né? E Deus é bom. Nossa vida primeiro, documento e... Se eu puder carregar primeiro de bem material, é eletrodoméstico, né? Aqui nós não dormimos, ficamos um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Nós aqui um ajudando o outro, eles sabem, né? Você mora aqui pertinho também? Mora aqui, do lado ali. Fora da chuva, você percebe, que a gente percebe que o rio vinha subindo sem chover. A gente percebia que o rio vinha subindo sem chover. Aí o que aconteceu? Foi no mês de dezembro, mês da água, aí choveu. Aí foi que transbordou tudo mesmo. Você não pode mostrar aí dentro da casa onde chegou a água ou não? Aqui, aqui. Aí a água chegou aqui, ó.
Passei um calzinho pra tirar o... Agora, é rápido para chegar aí? Foi rápido, eu tava aqui, eu deitado aqui com minha menina aqui deitada, a mulher tá chamando, quando chamou, quando eu levantei já, eu fui pegando só por quem puder. Ixi, foi aumentando. Eu fui procurar socorro na Defesa Civil de São Paulo, aqui de São Miguel Paulista. Quando chegou na Defesa Civil lá, tinha um tal de Dejair. Ele falou assim, quando a água baixar eu vou lá. Eu falei, quando a água baixar não precisa você ir lá mais. Vai chover, a gente já fica todo mundo em pânico já. Quando a água estava corrente, estava beleza. Vai embora. E depois que a água ficou parada? Aí começou aquele mau cheiro, aquela podridão, aquele negócio todo. Aí o povo não pôde ficar. Aí foi onde é que o povo foi para casa de família, uns pegaram, alugaram alguma casinha, saiu. Tá. Aí depois foram limpar e voltaram. Aí começou a vir a dengue. Aí começou a vir leptospirose. Aí começou a vir ferida. Começou a vir febre. Só que nós tivemos perca do ano passado, se você olhar na internet, morreu 80 pessoas. Aqui é um bairro esquecido, totalmente esquecido pelo poder público. Aqui nós não temos um telecentro, aqui nós não temos hospital. Então ele só pensa em investir lá pro centro. Esquece que a Zona Leste é o maior colégio eleitoral que nós temos na Zona Leste. Aqui virou um curral eleitoral. Eles só vêm aqui, os políticos, na época de eleição. Aí eu tenho mais de 20 anos aqui, pô. E o Dedê é do começo. Diz que em 2012 essa beira-rio todo vai sair, pelo que eu sei, né? Pelo projeto. 2012 diz que vai sair todo dia. Nós moramos do lado de cá, logo ali na frente. Vamos lá na casa dele? Pode ser? Pode ser. O que você está sentindo? Você acha que você vai ter que sair mesmo? Eu, sinceramente, eu gosto daqui, mas eu se me pagarem dinheiro, a gente sai, né? Tem que sair. Porque a maioria do povo... A maioria... o meu... Tem um barzinho aqui também. Porque eu fui o primeiro que abriu um barzinho aqui nesse local que foi eu, né? Eu já tive outras 2 casas, na primeira rua de baixo, com ex-mulher, né? Eu peguei, deixei a casa para elas, outra filha que eu tenho de 16 anos. Aí vim pra cá vim pra esse lado e construir essa outra família, né? Os moradores passavam nesse beco, na outra rua, por aqui de água, para ir nas casas deles. Né? Pode ver que ali foi a maioria, um monte foi derrubado já. Nós que aterramos, mano, isso aqui tudo era água. Todos os moradores aqui que... Ó, tinha lugar aqui que não passava não, tu botava uma vara lá. Hoje a gente, depois que a gente arrumou tudo, aí quer tirar a gente, aí é sofrimento, né, meu? É meu ficar aqui de que eu ia me jogar pra quebrada de Itaquá, Suzano. Por que não bota nós no centro? Bota em quebrada. Será que essa cunhada aqui falaram com ela, não? Não, mas eu prefiro não falar, porque já é 3 vezes que eu entrevista e mesmo que nada. Essa aqui é minha, a outra é minha cunhada. Mas você não acha que você... Eu acho que uma hora eles vão cansar de ouvir a voz da gente. Mas eu também cansei de ficar dando... Isso não é a primeira vez não, já é a 3ª vez que acontece isso aqui. Vem aqui direto. Não resolve nada, então melhor nem... É complicado, a vida da gente aqui não é fácil não. Você não sabe o que você pode fazer. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você está aqui. Você trabalha na Porque se chegar aqui, que a gente somos morador, tem direito, passou o uso campeão, e nós está aqui, e de repente pode chegar aqui a autoridade e falar que você aqui nós não é dono. E aí, como é que vai ficar? Os moradores que estão aqui, todo mundo quer sair para melhor, não para pior. Para pior nós já tá. Já tá sofrendo. Nós já tá sofrendo aqui, não é pouco. Agora, se aqui já passamos por isso, São Paulo tá passando mais dificuldade do que a gente aqui dentro, que somos na área de invasão, e por que não vão tirar o pessoal que tá lá no centro da cidade então? Quer tirar nós daqui que tá aqui há 14 anos ou mais? É, carro em cima de telhado. E nós fizemos isso aqui para melhoria. Nós fez, morador aqui que fez, não foi negócio de prefeitura, não foi negócio de política, não foi nada, é nós, moradores. Aqui era brejo, e quem fez isso aqui foi os moradores, não foi ninguém. Agora, alagava já sempre alagou desse jeito? Não, A primeira vez não teve alagamento. Teve alagamento quando abriu a represa de Mugim. Aí teve um alagamento, porque eles abriram as comportas e a água veio. Agora aqui não. Agora, depois dessa, veio mais 2 enchentes. Eu não tenho um pingo de vontade de sair daqui. Nem um pingo.
pinguinho de Eu acho que vontade. aqui morador O que nenhum eu tem queria, vontade de assim, sair. era que tivesse alguma coisa, um Legalizar. bem maior aqui para nós, né? Porque tem pessoas assim que falam assim, ai, você invadiu. Sim, a gente invadiu, mas a gente também ajudou a crescer. Quando a gente invadiu o terreno, era só água, a gente gastou. Era só brejo. Aterramos tudinho, fizemos tudo bonitinho. Nós aterramos isso aqui, né? Eu mesmo, na época, meu marido tinha 5 mil reais na poupança. Quando a minha cunhada foi a primeira que pegou o terreno, né? Então, como o marido dela tinha pego 2 terrenos, aí ela passou um terreno pra gente. Aí a gente pagou, na época, 2 mil reais pelo buraco. Pela lama, pela água. Pela água. Tinha várias plantinhas dentro do buraco, né? E aí, na época, meu marido gastou 10 mil reais só para aterrar. Então, a gente não tá de graça, né? Nós não estamos de graça. Aqui, cada um que mora aqui, nenhum está de graça. Tem não. Nenhum está de graça. Porque quando a gente veio para cá, mesmo sendo invadido, a gente trabalhou. Melhoria. Trabalhou para isso. Não teve negócio de ajuda de ninguém. A gente não teve lugar para morar, mas a gente fez o que pôde e hoje, graças a Deus, isso aqui virou uma vila. Entendeu? Os caras da prefeitura veio aí para fazer um levantamento de quantos moradores tem aqui. Aí botaram o lote e domicílio aí, ó. É o cadastro deles. É o cadastro deles, e foram embora, não deram satisfação. Eu não tenho como eu ir morar de vale aluguel, pegar 300 reais, eu tenho uma família e eu trabalho nisso aqui, estou desempregado. O meu ganha-pão é isso aqui. Aí veio o quê? Veio assistência social fazendo um cadastramento e pedindo aquelas pessoas que assinassem um documento que era para poder perder as suas casas. Entendeu? Que é para perder suas casas. Pagar o vale aluguel, que é 300 reais. Você acha que uma casa dessa aqui, você vai sair para ganhar por 300 reais por mês, moço? Tem condições? O Estatuto da Cidade ele garante o direito à habitação para os moradores que eventualmente venham a ser removidos no caso de obras públicas. O direito à habitação ele é garantido, ou seja, o poder público tem que garantir uma alternativa habitacional para famílias que são removidas no caso de obras públicas, como seria o caso de um parque linear. Então, o que acontece é que muitas vezes as famílias não se organizam o suficiente para ir reivindicar esse direito, que é um direito estabelecido. Mesmo no caso onde há ocupações de terra, conhecidas como favela, mesmo nesse caso, quando é uma habitação de interesse social, é necessário que o poder público consiga uma alternativa. Agora, muitas vezes tem acontecido do poder público, ao invés de viabilizar uma outra alternativa habitacional, dê um valor que até o movimento de habitação chama de cheque-despejo. O que é o cheque-despejo? É um valor que às vezes até para as pessoas pode parecer um valor alto em relação àquilo que elas conseguem obter normalmente no trabalho, em outras condições, e para que as pessoas saiam dali. Então isso é muito comum acontecer em obras públicas, às vezes até de maneira irregular. A própria empreiteira oferece um recurso para a família para sair da frente, para a obra poder continuar, mas isso é ilegal. Na verdade, os moradores têm direito a uma alternativa habitacional, porque inclusive o cheque-despejo não garante que aquela família não vá para uma outra área de risco ou para uma situação inadequada de moradia. Daqui eu não saio, nem daqui ninguém me tira. Eu saio daqui com 100 mil na minha mão, que são 3 casas aqui. São 3 casas aqui. Aqui, vem aqui. Aqui é a minha. Pode entrar aqui. A minha pode entrar aqui, que é a minha casa não esquiaram. Filmar mais aqui mora outra família. Com 7 filhos e 2 crianças aqui, ó. Moram os filhos, né? Tudo, aqui é filho, aqui é filha, e não tem um pão de ir, viúva. Porque olha, o negócio é tão mal feito, que desde o tempo do Maluf era para eles fazerem o rebaixamento da calha. Porque ele foi no Japão, pegou dinheiro, tudo, e cadê esse dinheiro? Fizeram a Ailton Senna aí, rodovia dos trabalhadores, mas a calha do Tietê não saiu. Porque essas enchentes é o rio que está aterrado. O governo trata o povo como se fosse aqueles burros que tem aquele que tampa, né? O dia que ele der educação e tirar aquela venda dos olhos, aí você começa a enxergar de todos os lados. Aí você não acredita mais no seu dono. Não vai deixar eu sair daqui, não vou mesmo. Não, minha velha, você só vai sair pro cemitério quando morrer. Deu mesmo. Eu não tô na fila não, velho. Eu sou crente, hein? Primeiro, ele tinha que fazer um projeto de habitação.
Vê quantas famílias tem. Ah, mora aqui 18 mil famílias, 18 mil pessoas, 7 mil famílias. Então vamos construir um lugar aqui para pegar essas pessoas e passar para lá. Ó, cidadão, tá aqui sua casa era essa, agora tá aqui. Agora você tem endereço fixo, você tem um local para você morar, criar seus filhos e montar sua família. E que não inunde. Exatamente. Aí derruba, planta a árvore, pronto. Ele pega as pessoas do lugar ruim e coloca no lugar adequado. Não. O que eles fizeram? Deram os R$300 para essas pessoas e já vinha obrigando a você aceitar. Obrigando. Tinha uns pessoal dessa Cobrap aí, que eles passavam com um avental azul aqui para baixo, aí os pais estavam trabalhando, eles chamavam a criança pegava o RG do pai na mão, eles começavam a preencher. Olha que absurdo. Teve família lá do Romano que saiu de casa para ir trabalhar, quando voltou a casa estava no chão. E nem sempre as obras públicas precisam se fazer com a remoção de tanta gente, né? E hoje no Brasil, com a expansão econômica, com o boom imobiliário, com os grandes eventos que vão acontecer no país, Copa do Mundo, né, e outras obras de maior magnitude, né, o que nós estamos vendo é um choque entre a necessidade de moradia e essas outras iniciativas. Nós não podemos pensar que o nosso desenvolvimento vai se fazer com a desgraça de uma parte significativa da população. Então, tem que se pensar na hora de desenvolver uma obra, né, seja ela de um parque linear, seja de um estádio, seja de uma obra viária, seja até mesmo de uma obra de interesse, de alto interesse social como o metrô, nós temos que pensar que existem pessoas morando e que elas também têm direito. Porque quando uma família é despejada, ela passa a ter uma quantidade de problemas de toda a ordem, né? Problemas de natureza de organização familiar, de saúde, de educação, até problemas psicológicos acabam acontecendo quando uma família praticamente fica sem o teto, fica sem a alternativa habitacional. Isso precisa ser evitado porque as consequências são muito graves para aquela família. E a Isabel? Isabel tá aí. Daqui dá para vocês verem mais um rio. Oi. A gente tem que fazer alguma coisa, sim, claro. A única coisa que eu queria pedir era o quê? Que desse uma organizada no rio, organizada assim nas casas, a tubulação, o esgoto, essas coisas, né? Que eu acho que melhoraria muito pra gente. Então, pode mostrar. Aqui não que encheu, mas a gente, assim, colocou por causa das crianças mesmo, viu? E a gente pretende o quê aqui? Aumentar, né? Esse muro aqui por causa dos meus filhos. Então, como também vem chegando mais um, aí vai começar a andar também. Então a gente precisa erguer aqui só por causa do rio mesmo. Pior que as famílias vão sair daqui, entendeu? Da casa deles, que eles gastaram, se você for somar aqui, tem um dinheiro plantado aqui, a vida deles está aqui. E outra coisa, eles vão herdar um câncer de uma dívida de mais de 25 anos. Você está entendendo? De mais de 25 anos. E quanto que é essa prestação dos apartamentos? Tem uns que vão pagar 300, outros que vão pagar 400, vão pagar 500. Vai morar num pombal. Programas sociais que o governo federal tem iniciado, como por exemplo o Minha Casa Minha Vida, né, que está viabilizando o acesso a muitas famílias, muitas vezes está viabilizando esse acesso mais em localizações periféricas, né? Ou seja, as empreiteiras, as construtoras, né, vão buscar a terra mais barata para produzir. Essa terra fica mais longe e aí então, de alguma maneira, o problema do teto pode ficar resolvido, mas o problema da integração com a cidade, né, a integração com a cidade, a questão da mobilidade, a questão, né, dos serviços, né, às vezes até acaba se piorando a condição daquelas famílias. Ai, irmãozinho, eu não vejo onde resolver isso aí, viu? Trabalhar com isso. Teve um senhor, um rapaz, que ele saiu para trabalhar. Quando ele voltou, a polícia estava para derrubar a casa dele. Aí ele subiu em cima da casa, a polícia ainda pegou ele, bateu nele, ainda levou preso. Nossa. E derrubou a casa dele. E uma coisa tão simples de resolver, a moradia, rapaz. Como é gostoso você ver as pessoas bem, as pessoas trabalhando, sorrindo, comendo, indo no mercado, comprando.
as crianças estudando, né? Como é bom você fazer o bem pro próximo. E eles não percebem isso. Fica aí. Goiaba aí? Opa, tá carregado. Fala, minha velha. Falar o quê, Ostragildo? Eu tenho o quê pra falar? Aqui é invasão, Ostragildo. Então, a gente fala quando que nós entrou não pra quer. aqui, quando a gente entrou pra aqui, a gente sabia que Sei. né, qualquer dia desse ia sair, Ostragildo. Sei. Fala que nós não quer sair, só isso. Claro que eu quero sair, eu vou me embora daqui, Não quer sair. Eu quero que saia. Tu quer ir pra Itaquá, pra Suzano? Quem sabe? Melhor do que ficar aqui. Melhor ficar aqui. Perto do rio, quando chove a gente fica com medo, né? Porque faz medo, né? Tenho 5 filhos e crio 2 netos. Você imagina eu morando num apartamento de 3 cômodos, que um apartamento é sala, cozinha e banheiro. E mal um quartozinho que cabe a tua cama e um guarda-roupa de solteiro. Você imagina isso. A liberdade que os nossos filhos têm de morar numa casa que tem quintal, de correr, pular, num prédio não vai conseguir fazer isso nunca. Entendeu? O que te pesa mais, o que te segura mais é isso. Tu vai para um bairro que tu não conhece ninguém, lógico, você vai se adaptar novamente, mas é mais difícil. Né? Você já tem um vínculo, você tem uma amizade. Eu tenho uma amizade muito grande. Depois de mim, a família da minha esposa veio também, mora tudo perto, então a gente tem um vínculo. Esse negócio do vizinho, ainda funciona esse negócio de tu pegar um arroz que faltou na casa do vizinho, um emprestado ali, ainda funciona tudo isso. De fato, o poder público não coloca isso no primeiro plano, né? A questão da identidade. A identidade do morador com o seu bairro, com a sua cidade. Isso é muito importante, né? Inclusive nos processos de transformação imobiliária. Né? Muitas vezes as cidades são transformadas, muitas vezes atendendo a interesses do mercado, e aquilo que é a tradição do bairro desaparece. Né? A tradição, a história, a identidade. O plano diretor ele abriu esse debate com a população para que as pessoas indicassem quais são as áreas de preservação que deveriam ser preservadas nas várias regiões da cidade. Isso foi importante, né? Alguns processos foram abertos em função dessa processo de preservação, né? Em função dessas indicações. Mas a gente vê permanentemente um choque entre os interesses, né, os interesses imobiliários e esses problemas identitários da cidade. Na verdade, a grande questão que nós temos aí é a cidade como valor de troca, né, e a cidade como valor de uso. Né? Muitas vezes, a cidade como valor de uso ela acaba ficando para trás e a cidade como valor de troca ganha maior protagonismo nas ações, né, principalmente do mercado. Se é preciso muita generosidade para achar que o problema habitacional tem solução em uma cidade do tamanho de São Paulo, 344 quilômetros ao norte do estado, a cidade de Jaboticabal, com pouco mais de 70 mil habitantes, passou por um processo de desfavelamento entre 2005 e 2008. No papel, um programa irretocável. Na prática, um processo altamente conflituoso, onde o que está em jogo não são apenas o bloco, o cimento, a areia, mas a criação de uma comunidade, de um bairro, com todas as responsabilidades que isso acarreta a quem for morar lá. Nessa zona nebulosa, a psicologia sempre pode aclarar algumas coisas. Sou psicólogo do programa de DST-AIDS, trabalho como psicólogo social e também atuo no ambulatório. E a partir desse trabalho, a prefeitura me chamou para ajudar num projeto de desfavelamento, que é junto a famílias que estavam morando em casas, habitações precárias num bairro do município chamado Jardim Boa Vista. Eram casas de papelão, todas as casas quando chovia, inundava, molhava tudo. Então fizeram um projeto, né, junto ao Ministério das Cidades, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, para a construção de 28 casas. Então, tiraram essas famílias da localidade, alugaram um predinho, todas ficaram durante um ano enquanto construíram as casas, e depois da construção essas famílias voltaram. Nesse tempo nós fizemos um trabalho de base psicossocial, né? Eu e uma colega assistente social, de conhecer as famílias, procurar
criar um sentimento de comunidade, né? Eu acho que a psicologia entrou principalmente, acho que ensinando a importância do vínculo, né? Essa questão da escuta, de ter uma abertura a identificar o que essa comunidade realmente precisa. Muitas vezes a gente cria uma necessidade, cria um ideal, uma coisa muito absurda, né? E um aprendizado que eu tive foi que porque eu trago isso do movimento de saúde, né? Do movimento de pessoas com HIV/AIDS. A gente que trabalha com articulação desses processos políticos, existe uma vontade muito grande que as pessoas participem, e muitas vezes não participam, né? Só que quando a gente identifica uma necessidade real, chama essas pessoas, elas falam, a gente está com um problema disso. Você chama a comunidade para discutir isso, aí o povo vem em peso. Durante o processo, a gente ficou sabendo que a casa ficaria no nome da prefeitura. Eles teriam uma concessão de 15, 30 anos para morar na casa, mas eles falaram que isso ia para um processo de que a casa seria deles. Quando eles foram discutir isso, a gente sentiu uma certa frustração de novo. Poxa vida, vocês vêm e falam que a casa vai ser, agora fala que não vai ser. A gente sente que isso foi um ponto negativo, né? A gente sentiu que dificultaria a apropriação que eles teriam do processo como um todo, de pertencer, de morar. Mas eles reclamaram, porque às vezes alguns técnicos da gestão, eles falavam como se eles estavam mais preocupados com a parede ficar bonitinha do que com a pessoa morando lá dentro. E eles primeiro passaram isso pra gente, olha, a gente sente que a gente não tem nada, então eu prefiro nem ir para lá, prefiro voltar pro meu aluguel. Mas aí eles aprenderam a verbalizar isso para a prefeitura, então chamamos o pessoal lá, eles desceram a lenha do pessoal. Mas depois que eles mudaram, eles se sentiram seguros, assim, que lá, eles, a partir da organização comunitária, ninguém tira eles dali, não. Acho que um bom exemplo, assim, até em termos de descrença, da maturidade que a comunidade tem em relação ao poder público, foi quando chegou o momento de escolher as casas. Então, você tinha casas onde existia um terreno baldio, né? Então, passou a existir uma rua, né? Onde não tinha. E a comunidade tinha que escolher. Aí tanto o órgão financiador, os gestores falaram, olha, vocês vão ter que fazer um sorteio, eles não vão ter condição de escolher, né, onde cada um vai morar. E a gente que estava acompanhando o processo com eles e acreditando, né, na capacidade que essas pessoas tinham de apropriação, a gente assumiu a responsabilidade. Se der problema, a gente assume. Mas eles vão escolher a casa que eles querem, conversando, e se surgir algum conflito vai ser positivo, a gente vai trabalhar isso e vamos decidir. E foi um dia que a gente conversou com eles sobre isso, olha, vocês querem sortear, vocês querem escolher. Aí eles decidiram alguns critérios, porque tinha algumas casas maiores, eles decidiram que as casas maiores ficariam entre quem tinha família grande, muitas crianças. E aí foi muito bacana, porque no dia a gente marcou, um dia de manhã, para a comunidade toda ir no local das casas, e ali a gente discutiria como seria a escolha, como cada um iria escolher. E eu e minha colega que trabalha comigo, nós nos atrasamos, assim, nós tivemos um outro compromisso, chegamos uns 20 minutos atrasados, já meio aflitos, né? Falamos, o que será que está acontecendo? Quando a gente chegou lá, eles já tinham escolhido, assim, cada um já estava na frente da sua casinha ali, tudo. Claro que deu uma família que quis a casa, mas eles conversaram e tudo se resolveu. Isso deu para eles uma autoestima muito grande, assim, nessa experiência eles viram o potencial que eles tinham de identificar problemas, né, e de enfrentar com diálogo, com uma maturidade, de ver que a gente tem política é isso, a gente tem interesse coletivo comum e processo político comunitário é esse, né, da gente conseguir diferenciar, escolher, ceder, negociar. E foi isso que aconteceu, foi uma experiência bem bacana. Em Jaboticabal, tivemos o que pode se chamar de um final feliz. Mas nem toda intervenção do poder público na área habitacional consegue chegar a esse ponto sem tantos desgastes e infelicidades. No geral, porque os projetos não levam em conta as necessidades reais dos moradores e os trata a todos como um só. O Estado trata como presente o que deveria ser direito,
E nem se dá o trabalho de perguntar ao presenteado o que ele realmente gostaria de ganhar. O senhor não recebeu o nosso telegrama, não? Não recebi nada, não. Bom, quer dizer, tem um telegrama aí, mas não deu nem tempo de ler ainda. Essa pode ser uma leitura do curta-metragem BMW Vermelho. No filme, o personagem do ator Otávio Augusto, morador de um barraco em uma favela, ganha uma BMW em um sorteio e, pelas regras, não pode vender o carro no período de 2 anos. O senhor tá muito feliz, não tá, seu Dilão? Se o senhor tá dizendo, né? Sem dinheiro para emplacar o carro, sem dinheiro para gasolina e sem saber se quer dirigir, o prêmio vira um transtorno, até se transformar na solução de moradia da família. Limpar os ferros! Acho que tem uma discussão muito importante, afinal, qual é a necessidade? Qual é a necessidade da população? Tem uma necessidade que é fabricada, né? Ela é fabricada pelo consumo, ela é fabricada pelo mercado, ela é fabricada pela mídia e ela é fabricada também por valores de outra classe social, né? Que não necessariamente é dessa classe social. Que necessidade é essa de ter um carro, de ter que aprender a dirigir, né, de ter que morar exatamente assim ou assado? Então, acho que essa é uma discussão que está muito sutil, passa muito rápido, né, mas que eu acho muito legal, que é quando a gente projeta uma moradia e uma casa, a gente desenha a moradia pensando a partir de que valor? De que necessidade? Por que que uma casa ela tem que ter um quarto, sala, cozinha e banheiro nesse desenho? Que é isso, essa necessidade de moradia? E acho que a outra questão, que é a principal questão do filme, da moradia, que é mesmo essa contradição, né? Quando a gente olha para todo o cenário mesmo da favela, né? E das condições de vida daquela moradia, que é ao mesmo tempo um salão de beleza, que é o quarto, que é a cozinha, e que chove, e que chove, e que chove, e que não tem nenhuma condição de habitabilidade, né, do ponto de vista das condições mínimas para uma família com tantos filhos. E aí a gente fica, mas que alternativa se tem? E a alternativa que o filme brinca com isso é a questão do carro, né? Porque, de fato, não aparece alternativas do ponto de vista de uma política pública, que eu acho que talvez seja uma discussão interessante. Quer dizer, que alternativas para essa população numa faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos se tem? Quase nenhuma, ou muito poucas, né? Moradia, a moradia é o chão, né? Então, ela é abrigo, ela é chão, mas ela é mercadoria. Então, ela traz em si todas as contradições. Todas as contradições. Então, quando ele fala do carro, da BMW, eu queria mesmo era passar um cobre. Quando a gente vê hoje, por exemplo, em alguns projetos habitacionais, quantos apartamentos foram vendidos em menos de um ano? A gente tem faixas de 20%, às vezes de 30% de apartamentos que são revendidos, porque é uma forma também daquela família se capitalizar. Quer dizer, ele vendeu o barraco, né? Ele falou, vamos morar na BMW, então já que eu não consigo vender para ganhar um troco aqui, vendeu o barraco, claro, e queimou o barraco, né? Isso acontece muito nos programas habitacionais. Então, eu acho que assim, as contradições que estão presentes na moradia, elas refletem todas as contradições. E aí, eu acho que aí tem duas questões importantes. Uma que é a ausência do Estado, efetivamente, com serviços continuados, com a presença mesmo do Estado, e também o baixo grau de participação ou de organização local. Quer dizer, a gente tem uma cultura importante do ponto de vista dos movimentos de moradia, das organizações comunitárias, mas a gente sabe que elas ainda são muito frágeis, né? A maioria das áreas não tem, né? A gente tem, pelo contrário, uma grande despolitização, e a televisão contribui para isso, e a igreja e as igrejas
de todas as ordens também contribui para isso, para uma baixa organização e para um isolamento mesmo, né? As pessoas estão cada vez mais com medo nas suas casas, né? Se trancam, fazem os muros, põem grade. A casa dele é toda no barraco, Sim, ele sim, fica atrás sim. de uma grade o tempo inteiro, né? Quer dizer, essa coisa assim é muito, né? Tá ali implícito a violência, né? O medo do assalto, né? Então, o isolamento das pessoas é muito grande. Você não vê uma vida comunitária. Você vê lá a população querendo invadir o carro, né? Então, vamos invadir a BMW, né? Então, mas cadê a organização, né? Essa organização que a gente fala de cidadania. Eu acho que a gente está vivendo um outro momento, especialmente anos 2000 para cá. Hoje a gente tem, diferente do período do BNH, tal, a gente tem um novo marco legal, institucional, nós temos um monte de legislações específicas, Estatuto da Cidade, Política Nacional de Habitação, Plano Nacional de Habitação. A gente tem um novo marco que é fundamental para regular um pouco os programas, as políticas. E temos também, quer dizer, instâncias de participação. Conselho Nacional das Cidades, conselhos estaduais, municipais. Mas ainda a gente está muito... eu acho que a gente está muito no início desse processo, né? O déficit habitacional no Brasil, ele chega a praticamente 6 milhões, quase 6 milhões de moradia. O ministro anuncia, não, diminuímos o déficit. De fato, o déficit caiu no Brasil. O déficit caiu um pouco no Brasil, mas ele é muito alto. Quer dizer, no fundo, a gente se ressente de uma ausência de planejamento urbano, de política urbana, né, nas cidades e de alternativas habitacionais. Então, por exemplo, essa população de 0 a 3 salários mínimos, ela não tem condição de pagar um apartamento e pagar uma taxa de condomínio. Então, você remove, no caso, uma família, ela vai vender o apartamento. Porque mesmo que ela tenha uma prestação muito baixa, ela não tem condição de pagar a prestação, mais o condomínio, mais a água, mais a luz, que na favela ela não pagava. Então, é preferível ela queimar e voltar para alguma área de ocupação. Então, essas contradições, a gente não dá para resolver a moradia sozinho, se não resolve o problema do trabalho, se não resolve a questão de educação. Na moradia, ele é o território mesmo, onde todas essas questões vão estar presentes, né? Mesmo considerando que houve um avanço, a partir da Constituição para cá, houve um avanço, sem dúvida, do ponto de vista do controle social. Mas ele não é um controle popular. Tá? O beneficiário da política pública tem a participação efetiva na decisão. Isso. Tá? Decidir como ele quer morar. Tá? Eu lembro dos projetos de mutirão no governo da Luiza Erundina, que trabalhava este princípio. Tá? Então, não se fariam casas iguais, tá? Os moradores participavam da decisão de qual o tamanho da casa, tá? Isso implicava uma despesa pessoal, tá? Porque a maneira como ele estava investindo naquele projeto passava por essa decisão. Tá? Então, você poderia decidir, por exemplo, ter uma casa com 2 quartos, mesmo tendo 4 filhos, pensando em ampliá-la no futuro. Isso. Tá? E o projeto permitia isso. Tá? Então, a questão é como organizar isso daqui para frente. Tá? Eu acho que se o país conseguir uma política de Estado, tá, que se decida pelo fim da miséria, tá, como está colocando a Dilma nesse momento, tá, se isso se transforma numa política de Estado e... Tem que erradicar a miséria, eu concordo com você. Tem que erradicar para que essas pessoas não precisem usar esse tipo de recurso. Tá? Então, e, ao mesmo tempo, pensar nas condições que são as condições de melhoria. Hoje, de alguma forma, você tem já nos programas habitacionais uma condição de que o trabalho social ele também passa a ser financiado. Não é só o projeto, não é só a construção da casa, mas é muito pouco, né? Então, ter assistentes sociais, sociólogos, psicólogos, equipes multidisciplinares o CRAS talvez tenha, que trabalhem com a população, entendeu? Mas trabalhe assim,
O projeto, a empreiteira tem que ter equipe junto, não é só o engenheiro ou o arquiteto, tem que ter equipe do social, que faz todo o trabalho de acompanhamento, de discussão com as famílias, o trabalho com a juventude, o trabalho socioeducativo. O trabalho de habitação é um componente da habitação, o trabalho social. Claro, então, claro. eu acho que isso ainda, a gente ainda tem uma visão que vem da engenharia, que vem da arquitetura, né, de que é a construção. Moradia não é só construção, moradia é convivência, moradia é sociabilidade, moradia é relação, né? Moradia é a existência, né, das pessoas. E isso tem que ser trabalhado na sua totalidade dela, né? Quer dizer, a política pública tem que ser acompanhada de um trabalho social, que é socioeducativo, que parte do respeito das famílias, das pessoas, mas que ele é essencial, entendeu? Porque senão você não acumula, né? Juliana Braz participou do dia a dia de um mutirão. Trabalhando como técnica, conheceu o longo e desgastante processo comunitário que mistura cal e cimento com sonhos e frustrações. Eu peguei eram 4 projetos, eram 4 mutirões pela CDHU, era governo do estado, isso em 2002, 2003. Então eu participei de todo o pré-obra, né? Eram as pessoas participando ainda das reuniões, brigando com o governo do estado para que saíssem os convênios. Tinha sido assinado, mas ele não andava porque eles diziam que faltava documentação. Então eu participei de todo o processo de assinatura do convênio. Né? Esse acompanhamento prévio das assessorias técnicas é um trabalho muitas vezes de militância, de atuação junto com as associações. Vamos lá, tem que virar. Ter uma casa, né? Eu acho que tem a questão de você poder, do morar, do sonho da casa, de você poder dar garantia para os seus filhos, né? A grande maioria que participa são mulheres, né? Das associações, todas as presidentes eram mulheres, né? E aí tem uma discussão enorme dos movimentos sociais, da entrada da mulher na participação política, e é essa discussão de que também é para os meus filhos. Uma dizia, eu estou construindo a minha separação, porque quando eu entrar na casa, meu marido não vem. Então eu acho que tem várias coisas envolvidas também, para além de ser só a casa, que sentido tem isso para a vida das pessoas e para o contexto. Acho que é um espaço de encontro, eu acho que é um espaço em que as pessoas também são importantes, vão lá, participam, vão se organizando, vão construindo novas relações com as pessoas. Eu acho que com muitas dificuldades, eu acho que o mutirão é muito difícil, é um processo muito complicado. Eu acho que as pessoas participarem, fazerem coisas coletivamente é muito interessante, mas ele é muito precário, né? Os mutirões, a forma de organização, né? Uma pessoa que tem que trabalhar 5 dias por semana e ainda sábado e domingo ir lá construir a sua casa. Isso também vai criando relações entre as pessoas também difíceis, né? Como é que você faz a crítica de tudo isso e ao mesmo tempo continua construindo? Mas acho que são processos que foi um pouco o que eu olhei, o quanto que isso é contraditório e quanto traz potencialidades. Tinham vários que diziam, não, dormiam na obra à noite, tomando conta. Ele falava, fico muito tempo sem vir, fico com saudade, porque isso futuramente é a minha casa. Quer dizer, você vai construindo links interessantes, mas não dá para dizer que é só isso que tem lá. Eu acho que as pessoas conseguem construir numa situação de extrema dificuldade, de um desafio imenso de carregar blocos de cimento, de se organizarem, de olhar o outro, de deixar o filho, como é que eu negocio com quem fica meu filho, eu não posso faltar, né? Então acho que o desafio coletivo também de construir a organização do trabalho e de conseguir olhar o outro, enquanto eu também tenho uma situação de extrema dificuldade, eu acho que é esse que é quando eu fiz a dissertação e defendi isso na minha introdução, era que não era para mostrar nossa, como as pessoas são solidárias e conseguem. Como, diante de tudo isso, ainda se consegue construir a sua própria casa, né? Entre o coletivo dos condomínios, eu acho que tem um desgaste muito grande, mas eu acho que tem grupos, associações que conseguem daí potencializar um trabalho comunitário, um bom condomínio, uma melhoria da condição de vida. Uma vez uma das lideranças históricas falou assim, depois que acaba o mutirão, não dá para tentar fazer coisas depois que acaba, porque todo mundo quer fechar a porta um pouquinho, fecha a janela, ficou tão coletivo que precisa ficar olhando para sua própria casa. Mas depois abre uma porta, dá uma esgueirada, dá uma olhada, e aí
de novo, as coisas acontecem, né? Eu acho que eu tentei descobrir qual era o meu papel lá. Ao longo de todo o processo, eu não sei se eu descobri, né? Eu acho que tem uma coisa interessante desse processo todo, é que quando eu ia na CDHU, isso é um lugar da assistente social. Então não tinham psicólogas. Na equipe da CDHU, na equipe para quem eu ia lá e trabalhava, não tem. Elas falavam assim, Juliana, você é psicóloga? Você podia fazer tanta coisa. O que você está fazendo esse trabalho difícil? Um trabalhão. E tinha uma demanda que era um pouco dar conta das coisas da assistência social. Como que faz para fazer não sei o quê? Então tinha essa demanda para mim, Juliana, como que eu faço para acessar tal coisa? Eu falava, não faço a menor ideia, você deve saber mais do que eu, porque eu não... mas você não é assistente social? Eu falava, não, eu sou psicóloga. Você é psicóloga? Achei que fosse assistente social. Técnica sempre assistente social. E aí, eu acho que um pouco eu tive que ir buscando o que então, já que ninguém é da assistência social, o que então a psicologia pode fazer? Porque o que a assistência faz também não era aquilo que eu estava me propondo a fazer. A psicologia e das suas várias formas também, né, de se refletir a psicologia, seja uma psicologia comunitária, psicologia social, institucional e outras, mesmo outras entendidas como mais positivistas, né, também podem contribuir nesse sentido, para assim, fortalecer o caráter humano desse processo todo. Porque não se trata só de um edifício de concreto ou de taipa ou de metal, né? Na verdade é uma construção humana, é um ser humano que vai viver lá. Pensar, por exemplo, acessibilidade para as pessoas que têm deficiência ou para os idosos, que eu acho que vai ser um tema muito presente nas pautas daqui por diante. Se não se lembrar disso, a gente vai continuar construindo ou habitando de uma forma predatória para nós mesmos, porque é de nosso direito de ser idoso, mas nós não temos uma cidade, um bairro e uma casa que permita isso. Então, a psicologia pode contribuir nesse sentido de pensar o humano nesse processo. E o humano construindo, né, esse processo. Não sendo só construído por ele, mas o humano construindo esse processo de morar, né, com qualidade, com dignidade, com direito. O caminho que eu construí lá, né, do meu trabalho como psicóloga, eu acho que é um trabalho da psicologia social, acreditando no trabalho coletivo e que a gente se faz em coletivos, né? Eu acho que eu não preciso atender alguém especificamente para poder a gente pensar individualmente, coletivamente, foi ajudá-los a se organizar e pensar os processos de decisão, de negociação e quanto isso implicava a vida deles ou a do coletivo e tal. Então eu fui muito mais alguém que trazia elementos novos para pensar o processo de organização, mas não alguém que atuava ou intervinha. Elas tinham uma ideia, você tem que controlar um pouco as pessoas. Eu falei, como? Não, você é quem fica ali olhando para ver se a coisa não sai do controle, né? As pessoas da CDHU diziam. Eu falei, eu acho que lá eu só que mais faço as coisas saírem do controle. Se eu tivesse outro jeito de construir a minha casa, talvez eu não estivesse aqui. Né? Assumir que as pessoas decidem que vão participar de um mutirão por escolha autônoma, isso não é verdade, né? Isso eu acho que tem pessoas que escolhem sim esse processo. Eu acho que as pessoas que não desistem, eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas que permanecem, que se mantêm, porque muitas desistem também, né? As pessoas não ficam. Por que será que as pessoas... Por que elas ficam, algumas ficam e outras não ficam? Então, essa coisa da solidariedade forçada é no sentido de achar que aquilo é um grupo de pessoas que escolheu trabalhar coletivamente, construir a sua casa coletivamente, em lugar de fazer isso de forma individual. Isso não é verdade. As pessoas não têm condição de fazer isso de outra forma, e se aquilo que se apresentava para elas é isso... Então, vamos nisso. Em 2009, uma oficina realizada em um ponto de cultura do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Interlagos, se transformou em um documentário importante de ser visto. Ele narra o encontro de um grupo de educadores que conversou e propôs ações para algumas das crianças moradoras de um bairro que, em boa parte, estava prestes a sumir. Na viela da rua Totô no lugar, tem 10 vielas lá, sem nome, e uma delas vai estar com o nome... A Gorete e os dois filhos dela que morreu, a Clara e o Júnior. Você que eu tava descer lá embaixo pra ver a placa e eu tava os filhos dela, que morreu. Mais uma vez,
um bairro daria espaço para a recuperação de uma zona de mananciais da cidade. Moradia é um desses temas que costumamos chamar de adultos. As discussões da família sobre o que fazer nunca passam pelos mais novos. Mas essa é uma questão que os afeta, por mais que se queira poupá-los dos problemas. Desde o primeiro dia que nós chegamos lá, filme. Fernanda, Tatiane e Paulo atuam no SEDECA de Interlagos. Fernanda coordena o núcleo de mobilização comunitária, onde Paulo e Tatiane militam na questão da moradia. A gente está aqui no Centro de Defesa de Direitos de Criança e Adolescente, aqui nessa região de Interlagos, né? A região de Interlagos é uma região entre mananciais, né? Eu acho que esse significado Interlagos é entre lagos, né? Então engloba toda as beiradas da represa Billings, né? Eu acho que isso também é importante contextualizar dentro da pauta que vocês têm hoje aqui de conversa, né? De moradia. O Centro de Defesa de Direitos Humanos ele tem uma atuação nessa região e em São Paulo, na defesa de direitos. Isso engloba uma diversidade de direitos, na verdade, né? Eles não são cindidos uns dos outros, mas é claro que nas nossas frentes de luta a gente tem uma atuação mais forte em relação a alguns temas, né? Moradia é um dos temas que vem desafiando o Centro de Defesa, na verdade, assim como a população local, assim como o próprio Estado num todo, né, em pensar soluções para essas questões também. E a questão da moradia sempre bateu a nossa porta pelas comunidades de um jeito, assim como para as famílias, inesperado, de surpresa, né? Então, são famílias que há muitos e muitos anos, as pessoas que moram aqui escutam que um dia a casa pode sair, né? Então, em muitos momentos aconteceu também da gente, junto com as famílias, não, amanhã sua casa vai precisar ir para o chão porque vai acontecer tal coisa, ou porque é área de alta tensão, de torres de alta tensão, ou porque vai ter um parque. O que a gente vem discutindo internamente é que a questão da criança é inviabilizado dentro desse sistema e dentro dessa temática também. Porque quando se fala em moradia, ocupação irregular, geralmente se visualiza, se trabalha muito com os adultos, mas esquece que tem um grupo de crianças e adolescentes que são maior, inclusive, do que essa população adulta, que não é nem pensado e nem olhado, né, pelo poder público quando ocorre essas violações aí com relação a esse direito específico à moradia, que acaba entrando em outros também, porque você tira a criança, né, você joga uma criança na rua, que é isso que acontece. Nós temos no nosso imaginário, né, que a criança está mais focada, e que deveria também, na verdade, no brincar, né, no se divertir, alguma coisa assim. Mas mesmo que não seja conversado esse tipo de coisas com as crianças, né, isso que é coisa de adulto, a criança vê, a criança sente, né? Aí vê o pai descabelado, vê a mãe lá sem saber o que fazer, né? E aí ela começa a se perguntar, de fato, né? Teve casos aqui de crianças que nós tínhamos grupos, e ela mesma começava a perguntar, né? Oh, mas que história é essa aí, tia? Que história é essa aí de casa? Já vai sair mesmo? Pra onde a gente vai? O que vai acontecer com a gente? Porque ela vê, mesmo que o adulto evite ao máximo, né? Falar com a criança, até por um sentido de proteção, né? Não vou deixar meu filho preocupado, senão ele vai mal na escola, senão não sei o quê. Vários sentidos que tem um contexto muito positivo, de fato, mas não tem como, né? Não tem como esconder. Porque o semblante do adulto tá à mostra. A conversa, muitas vezes, essas casas não tem várias salas, né? Vários quartos, né? Uma casa, geralmente, a periferia é assim. Mesmo se tivesse, a conversa é ouvida pela criança, né? E aí surge a preocupação. A criança começa a pensar, né? Começa a pensar como que vai ser essa casa dela. Aí começa a ouvir, pô, mas a gente sabe para onde vai. E aí surge na cabeça dela também, né? Essa mesma dúvida que surge no adulto, né? E aí nela a gente conversa aqui, que nela pode ser até um pouco pior no sentido de que ela não conversa com quase ninguém, né? O que é para um processo de desenvolvimento de uma criança não saber para onde ela vai amanhã, ver a família toda, né, daquela maneira, como o Paulo fala, né, se questionando se ela vai para a rua,
Né? O que é não saber se ela vai estudar na mesma escola, se ela vai sair do lado da casa da avó dela, se o amiguinho dela ela nunca mais vai ver na vida, né? Se o lugar que ela brinca, ela ainda vai ter um lugar para brincar nesse outro lugar que ela não sabe qual é. Né? Então, é uma série de questionamentos que a criança também tem. A gente dificilmente se escuta, né, essa criança nesses momentos, até porque as preocupações são de sobrevivência. Quando a gente fala de moradia, a gente fala da casa, a gente fala da rua, falamos do bairro, falamos da escola, que a criança já está acostumada, com os amigos, com o parente que possivelmente tem perto, né, que aí facilita na dinâmica do convívio familiar e até o convívio comunitário. Então, quando nós falamos da questão da moradia num centro de defesa de criança e adolescente, nós falamos, peraí, a criança e adolescente tem uma pancada, uma porrada de direito a sendo violado, que não é um direito somente de ter a casa, apesar que já é um direito muito grave de não ter a casa, né? Agora, o que isso traz? É uma reflexão que nós fazemos, né? O que isso traz, não ter uma casa? Né? É não ter uma relação de amizade que tinha, né? Vamos pensar como uma criança ou como um adolescente, né? Uma relação de amizade, uma relação na sociedade em que ela está inserida. No caso, na comunidade, é muito mais fácil de uma criança andar, às vezes, dependendo de se vive ali o tempo todo, uma certa hora da noite, né? As mães, os pais não têm tanto perigo, porque já conhece todo mundo, né? O que isso sofre para a criança, né? O que sofre ela? No interior dela mesmo, né? Eu não tenho mais casa, não tenho mais, vou mudar de escola, né? Tudo muda para todos. E a gente não fala. Muitas vezes eu digo, quando eu falo a gente, estou dizendo no sentido mais amplo de quem está muito no movimento de moradia, quem está agindo na questão da moradia, não por maldade, alguma coisa parecida, mas sim pelo costume, né? A gente tem o costume de ver o adulto na questão da violação, uma causa adulta, exato, porque é quem sustenta a casa, é quem, né? Muitas vezes é quem arruma a casa, né? Mas a criança, ela vive lá, né? E é uma vida, e a gente tem que olhar para a vida, né? E como olha para a vida sem ouvi-la? Não tem como, né? Na oficina registrada pelo documentário, as crianças são convidadas a refletir sobre sua própria casa, dramatizando situações domésticas. Conhecer mais sobre os vizinhos, sobre sua rua, o bairro, a comunidade, até se apoderarem da cidade que lhes é negada. E a gente vai sair da nossa casa. Vocês vão sair da sua casa? Claro que a prefeitura quer tirar a gente. A cidade que atrai, com a mesma velocidade e intensidade que expulsa. To be or not to be, eis a questão. É a cultura brasileira engolindo a tentação.